A crise no governo. Depois de decidir pela demissão de Bebiano, Jair Bolsonaro faz reunião para discutir sucessor. Jair Bolsonaro se irritou com o vazamento de 2 áudios a veículos de imprensa. Em alerta para ataques do crime organizado, o governo de São Paulo cancela a folga de policiais militares. Jovem morto por segurança de supermercado no Rio traz à tona discussão sobre o preparo de vigilantes. Covardia, o garoto não sabia se defender, ele era pequeno, a segurança era enorme. Polícia procura por motorista que dá meia volta em carro para atropelar cachorro no interior de São Paulo. Horário de verão termina à meia-noite de hoje, pode ser o último. A horinha para dormir e para acordar também. Temporal causa estragos na Grande São Paulo. O uso de agrotóxico pode estar acabando com as colmeias no Rio Grande do Sul. 150 toneladas de mel deixaram de ser produzidas nos últimos 3 meses no estado. Depois de 3 anos do surto de Zika, como estão as crianças com microcefalia? A história de uma mãe que escolheu adotar um bebê com a doença. A gente reclamava de tanta coisa, hoje a gente só tem o que agradecer. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje, no Rio de Janeiro, o corpo do jovem de 19 anos que morreu após ser sufocado pelo segurança de um supermercado. O caso levantou a questão sobre o preparo de vigilantes para situações de emergência. 2 dias após presenciar a morte do filho, a mãe de Pedro Henrique Gonzaga não teve condições de ir ao enterro. Na despedida, ainda chocados, familiares e amigos pediam justiça. Foi uma covardia, o garoto não sabia se defender, ele era pequeno, a segurança era enorme, não tinha por que fazer aquilo. O jovem de 19 anos deixou um filho de apenas 6 meses. Pedro adorava música e vinha tentando fazer sucesso como cantor de rap e funk e já fazia shows em algumas casas noturnas. Segundo a família, ele sofria com problemas mentais e era usuário de drogas. A gente estava falando sobre os sonhos dele, que era lançar a música dele, fazer a música dele estourar. E, inclusive eu tenho a música guardada para mim e nós, amigos, queremos fazer isso virar realidade. Pedro morreu após ser imobilizado pelo segurança de um supermercado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Imagens mostram quando o jovem corre em direção ao segurança, que está ao lado de um outro funcionário. Eles conversam por alguns instantes, uma mulher se aproxima e logo depois o rapaz cai no chão. O segurança e o funcionário levantam o jovem, mas ele cai novamente e começa a confusão. O vigilante parece dar um mata-leão no rapaz, que não se mexe. Os clientes chegam a alertar o segurança, que não desiste. Ele está com a mão. Ele está desacordado. Ele está desacordado. Pedro morreu depois de uma parada cardíaca. O caso ganhou repercussão nacional e levantou a questão sobre o treinamento dado a seguranças particulares. Esta escola forma cerca de 80 vigilantes por mês. Para ter o certificado, é preciso fazer um curso de 200 horas regulamentado pelo Ministério da Justiça através da Polícia Federal. Aprende desde conhecimento da legislação, uso progressivo da força, gerenciamento de crise, prevenção, combate a incêndio, primeiros socorros, defesa pessoal. Os alunos também aprendem sobre como agir em situações de crise, como a que aconteceu no supermercado. O contato físico é um dos últimos recursos e ele é usado para conter a agressão, não para machucar. Por isso, é importante manter um diálogo para que a pessoa possa se acalmar. Atleta de artes marciais, André é instrutor há 11 anos. Ele explica o jeito correto de aplicar o mata-leão. Vou bater com o meu quadril nele para desequilibrar ele, fazer com que ele perca a mobilidade do quadril. E com isso vou trazer ele até o chão. O próprio peso dele vai meter a pressão. Possa ser que ele tente me agredir aqui e eu continuo com a cabeça bem colada, utilizando esse braço como uma forma de proteção. Vou chamado mochilada, trabalho por aqui, trabalho com o braço aqui. Eu só parto para a parte da imobilização da técnica se ele continuar com a agressão.
Segundo o instrutor, nas ocasiões em que a pessoa imobilizada perde a consciência, é preciso prestar socorro. No caso de Pedro Henrique, o socorro veio tarde. O segurança Davi Ricardo Moreira Mâncio vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O vigilante disse que o rapaz tentou roubar a arma dele. O supermercado afirma que abriu uma investigação interna e que está colaborando com a polícia. A seguir, motorista bêbado atropela, arrasta e mata pedestre em Goiás. Como vai funcionar e quais os estados que já estão emitindo a nova carteira de identidade? Voltamos já já. Esquadrão da Moda. Vamos dar uma olhada. O governo de São Paulo cancelou a folga dos policiais militares no fim de semana e reforçou a segurança do estado. A intenção é evitar represália de integrantes do crime organizado após a transferência de chefes do grupo para presídios federais esta semana. O efeito está nas ruas. Policiamento reforçado, bases da polícia em alerta máximo. Policiais militares tiveram as folgas canceladas durante o fim de semana. Tudo isso faz parte do plano que culminou com a transferência na última quarta-feira de 22 integrantes da facção criminosa PCC para presídios federais. O governo de São Paulo quer se antecipar a possíveis ataques do crime organizado, como os que aconteceram em 2006. Entre os presos transferidos está o chefe maior da facção, Marcos Erbas Camacho, o Marcola, que está agora no Presídio Federal em Rondônia, em regime de absoluto isolamento. Para as forças de segurança, a represália da facção não aconteceu logo depois das transferências, porque os integrantes do bando que teriam autonomia para determinar os ataques no lugar de Marcola também foram transferidos para presídios federais. O PCC não teria, neste momento, um homem forte para assumir as principais ações do grupo no estado de São Paulo. Também foram mandados para presídios federais Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden, Antônio José Miller Júnior, o Granada, Reinaldo Teixeira dos Santos, o Funchal, e Alejandro Erbas Camacho Júnior, o Marcolinha, irmão de Marcola. Até Cláudio Barbará da Silva, o Barbará, foi transferido. Ele é apontado por promotores como o homem do segundo escalão do grupo, mas que poderia assumir postos de comando na ausência de criminosos da cúpula da facção. Os integrantes do bando transferidos estavam em presídios da região oeste de São Paulo. Daqui, comandavam todo tipo de ação criminosa. Planos de fuga foram descobertos. Os detentos ficarão pelo menos um ano isolados nos presídios federais em Brasília, Mossoró, Rio Grande do Norte e Porto Velho, em Rondônia. Ainda tentando se antecipar, setores de inteligência da Segurança Pública de São Paulo já monitoram presos que poderiam ocupar o comando da facção. Um deles é Valdeci Francisco Costa, conhecido como CI, ou o Circuito Integrado. Em um dos primeiros relatórios de inteligência, ele aparecia apenas como o criminoso de número 1275 na hierarquia do crime. E a polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha de contrabando que atuava na região do Brás, na capital paulista. 6 pessoas foram detidas. Elas negociavam tênis e chinelos falsificados na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil chegou até o grupo e descobriu a entrega dos produtos após uma denúncia anônima. Foram necessários 3 caminhões para transportar a carga apreendida. Até o momento nós não temos uma contabilização, mas nós estamos falando de um valor significativo, sim, no que se trata a falsificação aí de tênis e chinelos. Um motociclista morreu depois de ser atropelado e arrastado por uma caminhonete na região metropolitana de Goiânia. O motorista que estava bêbado é um aposentado de 53 anos.
Elielton Nogueira foi preso em flagrante depois que o carro onde estava foi parado por outros motoristas. Ele é suspeito de atropelar um motociclista que ficou preso à caminhonete. O motorista ainda arrastou a vítima por quase 1 quilômetro por uma avenida de Aparecida de Goiânia. O teste do bafômetro constatou que o motorista estava embriagado e registrou 0,62 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O homem confessou o crime e disse não ter visto o motociclista. Eu estava vindo na entrada, eu pisei no freio antes do quebra-mola e realmente não vi ele. Aí eu vim parar porque o pessoal gritou, aí eu parei. A vítima foi identificada como Renato Rocha Batista, de 41 anos, e morreu a caminho do hospital. O motorista vai responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Um juiz de Fernandópolis, no interior de São Paulo, condenou a mais de 1.000 anos um homem acusado de estuprar durante 5 anos a enteada menor de idade. O juiz determinou a sentença ao multiplicar a pena de 16 anos de reclusão pelo número estimado de 63 abusos. O réu pode recorrer da decisão. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Um taxista foi morto no estacionamento de um supermercado durante uma briga de trânsito em João Pessoa. Imagens do circuito de segurança mostram o momento do crime e o homem saindo do local depois de atirar. Ele foi preso horas depois. Um homem foi detido depois de agredir a ex-namorada com um coco no Farol da Barra, em Salvador. Os dois são ambulantes. Ele foi agredido por populares e escapou do linchamento com a chegada da polícia. A mulher ficou ferida. Foi preso em Goiânia o motorista de aplicativo Silomar Lago. Ele é suspeito de agredir uma passageira de 20 anos no começo do mês passado, com socos e golpes de um macaco de carro. O agressor confessou o crime e disse que bateu na mulher por causa do pagamento da corrida. Um funcionário dos Correios morreu depois de ser baleado na cabeça em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima trabalhava como carteiro havia 26 anos. O sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu, Cauã Emanuel, de 14 anos, reencontrou a família neste sábado. Ele chegou ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, uma semana depois da tragédia que deixou 10 garotos mortos. Uma penitenciária do Rio Grande do Sul tem uma nova tecnologia para impedir o arremesso de celulares para prisioneiros. Sabe o que é? São os gansos. Ao menor sinal de barulho ou movimento, seguranças aparecem. Um ex-policial militar doou 7 gansos sinaleiros à penitenciária estadual de Rio Grande, no sul do estado. A missão deles é vigiar uma área de 100 metros quadrados, onde são frequentes arremessos de drogas e celulares para dentro do presídio. Os gansos, eles dão um sinal de alerta. Como o tratamento é feito por apenados, né? Eles que dão a comida, enfim, eles que tratam os animais, o cachorro ele não acaba perdendo a eficiência para nós. E o ganso a gente não tem esse problema. O custo dos gansos é de cerca de R$ 60 por mês para compra de ração. O valor é menor do que o gasto com os cachorros, que também ajudam na segurança. Rio Grande foi a primeira penitenciária gaúcha a usar gansos para reforçar a segurança. O governo estuda a possibilidade de empregar as aves em outras prisões, como aqui, no Complexo Prisional de Charqueadas, o maior do Rio Grande do Sul. Se notou um resultado eficaz e útil aos objetivos da segurança do nosso presídio de Rio Grande. No ano passado, a Superintendência dos Serviços Penitenciários registrou 420 arremessos de objetos para dentro de presídios. A maioria foi interceptada por agentes. Pelo menos outros 3 estados usam gansos na segurança de presídios: Piauí, Mato Grosso e Santa Catarina. 6 pessoas morreram durante um tiroteio numa fábrica do subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos. O atirador que está entre os mortos era um funcionário que tinha acabado de ser demitido. Cleide Clock. Mais um massacre, mais 6 mortos, mais uma das manchetes que viraram rotina nos Estados Unidos. Gary Martin, de 45 anos, trabalhou nesta fábrica de válvulas industriais no subúrbio de Chicago por 15 anos. Nessa sexta, ele foi chamado para uma reunião, foi demitido e saiu atirando.
Matou o gerente, um funcionário do Departamento de Recursos Humanos, um estagiário que estava no primeiro dia de trabalho, além de outros 2 colegas da empresa. Cerca de 200 pessoas trabalham no prédio, que tem quase 3.000 metros quadrados. A polícia chegou em 4 minutos, mas levou 1h30 para conter o atirador, que acabou morto. 7 pessoas ficaram feridas, entre elas 5 policiais. Autoridades aqui dos Estados Unidos investigam como o atirador conseguiu o revólver usado no massacre. Por ter antecedentes criminais, ele não tinha o direito de possuir uma arma legalmente. Mas, segundo a polícia, a pistola calibre .40 foi comprada em 2014 sem nenhuma restrição, quase 20 anos após Gary Martin ter sido condenado por agressão. Um estudo do governo americano aponta que 17% dos acidentes de trabalho dos Estados Unidos estão relacionados à violência e 10% do total dos homicídios do país são registrados dentro de empresas. O tiroteio na fábrica de Chicago acontece um dia após o massacre de Parkland completar 1 ano. O ataque, cometido por um ex-aluno da escola na Flórida, deixou 17 mortos. Números e tragédias que parecem não ser suficientes para abrir um debate sobre o porte de armas no país. O Papa Francisco expulsou da Igreja Católica um ex-cardeal americano acusado de abusar sexualmente de adolescentes. Theodore McCarrick, de 88 anos, já tinha renunciado ao cargo de arcebispo emérito de Washington no ano passado. O religioso é o primeiro cardeal na história da Igreja Católica a perder o título por causa de denúncias envolvendo abuso sexual. Com a determinação, McCarrick está proibido de vestir-se como sacerdote e de celebrar missas. Ele foi considerado culpado por uma comissão do Vaticano por abusar sexualmente de adolescentes na década de 1970. A expulsão acontece dias antes de o Papa Francisco realizar uma cúpula com representantes da igreja para falar sobre os casos de pedofilia envolvendo sacerdotes. O ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, passou o sábado em Brasília sem compromissos oficiais. A demissão dele do cargo já está definida pelo presidente Jair Bolsonaro e, conforme antecipou ontem o SBT Brasil, irá acontecer e ser publicada na segunda-feira. O nome do sucessor de Bebiano segue em discussão. Pela internet, o ministro publicou um texto sobre lealdade. Ainda era de manhã quando Onyx Lorenzoni chegou ao Palácio da Alvorada. O ministro-chefe da Casa Civil, que tentou evitar a demissão de Gustavo Bebiano, passou cerca de 1 hora com o presidente Jair Bolsonaro e saiu sem falar com os jornalistas. A decisão de exonerar o ministro da Secretaria-Geral da Presidência já havia sido tomada. Ontem, o SBT Brasil revelou em primeira mão que Bebiano será demitido na segunda-feira. Horas depois, de madrugada, ele publicou nas redes sociais um texto que diz: "A lealdade é um gesto bonito das boas amizades. Só consegue ser amigo quem aprende a ser leal. Uma pessoa leal sempre será leal. Já o desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça." O texto foi atribuído ao escritor baiano Edgar Aberhusen. O nome do presidente não foi citado. Jair Bolsonaro se irritou com o vazamento de 2 áudios a veículos de imprensa, com conversas particulares entre ele e Gustavo Bebiano. Isso dias depois de o ministro ter sido desmentido na internet por Carlos Bolsonaro, sobre contatos que o pai teria tido com Bebiano enquanto estava internado. A relação se desgastou depois da revelação de supostos candidatos laranjas do PSL. Bebiano era o presidente do partido na época dos repasses suspeitos. Peça-chave na campanha pela presidência da República, Gustavo Bebiano esteve sempre ao lado de Jair Bolsonaro, inclusive no dia do atentado em Juiz de Fora. Agora, até o líder do PSL na Câmara, que antes defendia a permanência do ministro, mudou o tom. Tudo sinaliza que realmente ele vai deixar o governo na próxima segunda-feira. E a questão da lealdade. Nós temos que deixar muito claro que o cargo de ministro é uma decisão única do presidente da República. A oposição já fala em trazer Bebiano ao Congresso e ver o que ele tem a revelar aos parlamentares. Mais do que urgente e necessária a convocação
o convite do senhor ministro para estar presente nesta semana no Congresso Nacional. A oposição envidará todos os esforços necessários para que isto ocorra. Nós procuramos Gustavo Bebiano, mas a assessoria do ministro informou que ele não vai se manifestar. O Procon de São Paulo anunciou que irá multar o canil clandestino em Piedade, no interior paulista, que foi fechado esta semana após denúncias de maus tratos. A atitude é inexplicável. O motorista desce a rua e, ao ver 3 cachorros, muda de direção para atingi-los. Como não consegue, faz a volta, acelera e atropela um dos animais. O cão morreu na hora. O crime foi no início do ano na cidade de Registro, interior de São Paulo, mas só agora as imagens foram divulgadas. A polícia investiga o caso. Na última quarta-feira, em Piedade, também interior paulista, uma denúncia anônima levou a polícia ambiental a um canil clandestino. A vigilância sanitária interditou a propriedade. Cerca de 1.500 cachorros de várias raças estavam no local. 45 filhotes foram recolhidos com urgência, porque corriam risco de morrer. Como são muitos animais, eles ainda estão sendo transferidos para um abrigo. Todo e qualquer cidadão que constatar o crime de maus tratos pode fazer a denúncia numa base da Polícia Militar Ambiental. Lá o policial vai verificar, se constatados os maus tratos, o indivíduo que praticou vai ser conduzido ao distrito policial e também vai ser autuado em R$3.000 por animal e R$6.000 caso os maus tratos levem à morte do animal. Os cães viviam em banheiros, pequenas jaulas e espaços como estes, com muita sujeira. Alguns estavam cegos. Segundo informações, os funcionários do canil sofriam assédio moral e eram obrigados pela proprietária do lugar a incinerar filhotes que nasciam com problemas de saúde. Ela gostava de ganhar dinheiro em cima dos cachorros, né? Vinha até cachorro de fora para incinerar. Nos últimos 2 anos, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal recebeu quase 18.100 denúncias de maus tratos a animais no estado de São Paulo. São mais de 24 registros por dia. Os casos vão de agressões à falta de cuidados, de alimentação, abandono, até ataques com mortes. São animais domésticos e silvestres. Quando a denúncia é feita a tempo, os bichinhos são resgatados e muitas vezes, em casos de cães e gatos, acabam sendo encaminhados para feirinhas de adoção, como esta. Antes de ir para a adoção, os animais passam por tratamentos para se recuperar dos traumas físicos e psicológicos que sofreram. O dano psicológico às vezes é mais difícil de ser revertido, porque é um trauma. E trabalhar esse trauma, em alguns casos até medicação a gente precisa usar para o animal ficar menos estressado. Neste evento, realizado aos sábados na capital paulista, em média 25 animais são adotados. Quem leva um bichinho para casa assina um termo e se compromete a cuidar bem dele. Para o organizador, a adoção ajuda a combater os maus tratos. Esse negócio de comprar animal está sendo descartado, a população, as pessoas estão cientes de que o animal não é mais um objeto. Tanto um animal de raça quanto um animalzinho igual a esse, sem raça definida, o amor é o mesmo. Ingrid se emocionou ao encontrar o branquinho. O cachorro de 5 anos foi recolhido na rua depois de ter sido abandonado pelo antigo dono. Agora terá uma nova casa e muito amor. Tem muito cachorro na rua que precisa de amor e não é porque ele é feinho ou não tem raça que ele não merece ter uma casinha. O gesto de adoção te emociona, pelo jeito? Bastante, gosto bastante deles. É isso aí, não compre, adote. No Rio Grande do Sul, produtores de mel estão preocupados com a morte repentina de abelhas. Foram mais de 5.000 colmeias perdidas nos últimos 3 meses. Para a Polícia Ambiental do Estado, as mortes têm relação com o uso excessivo de agrotóxicos. Natural, faz bem à saúde, o mel está na mesa de boa parte dos brasileiros. Sempre. Uma colher de manhã é sempre bom. Mas virou também motivo de preocupação. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do país, com mais de 6.000 toneladas por ano. E com a morte repentina de abelhas, 5.000 colmeias foram perdidas. Este produtor de Campo Novo, no norte do estado, lamenta o prejuízo. Nós aqui de 12 colmeias perdemos 10, né? Então praticamente quase tudo, né? E as demais que estão aí, a gente sabe que estão comprometidas também. Esta outra apicultora, da mesma região, calcula uma perda de R$100 mil. A gente já está pensando a desistir, né? Tu fica desanimado, tu perde o ânimo de trabalho. A explicação está no uso de agrotóxicos nas lavouras de soja da região. Em 80% da análise das abelhas
mortas, né, foi constatado algum resquício desse inseticida, o fipronil. 150 toneladas de mel deixaram de ser produzidas nos últimos 3 meses no estado. Agora, a preocupação é com a diminuição na oferta do produto, que pode se refletir também no aumento de preço para o consumidor. Já está pesando muitas coisas, vai pesar mais ainda, né? Se aumentar o preço, vai doer no bolso do consumidor, né? Mas... Ficar sem, não? Não pode. O horário de verão está acabando. À meia-noite, moradores de 10 estados e do Distrito Federal terão que atrasar o relógio em 1 hora. E essa pode ser a última vez. O governo federal estuda se ainda é vantajoso manter a iniciativa para economizar energia. De olho no relógio. Preparado para a mudança de horário de verão novamente, né? Voltar ao horário antigo. O horário de verão termina à meia-noite e para não se perder no tempo, é preciso ficar atento, principalmente com os aparelhos eletrônicos. Muita gente comemora a mudança. Eu prefiro sair do trabalho e já me deparar com a noite. Não gosto muito do sol. Quando você vê já é 8, 9 da noite, porque está claro até 8 da noite, né? Prefiro o horário normal. As irmãs Elizabeth e Ivana são só alegria. As duas vão aproveitar muito bem esse fim de semana. Que hoje tem festa. Então nós vamos ganhar 1 hora, né, na festa. Aniversário da minha netinha, 3 aninhos. Vai ter 1 horinha mais para dormir agora. 1 horinha para dormir e para acordar também. Para facilitar a vida de quem usa trem em São Paulo, as estações vão funcionar por mais tempo, até 1 hora deste domingo, já no horário novo. Isso ajuda bastante as pessoas, como eu, né, que de repente se esqueceu. Já para o comércio gastronômico, o horário de verão vai deixar saudade. Faturamento melhora, o índice o ticket médio nosso também melhora, tudo é bom. Segundo a Abrazel, instituição que representa o setor de bares e restaurantes, há um aumento de 20% em média no faturamento mensal durante o horário de verão. Isso porque os clientes acabam ficando mais tempo nos lugares e o consumo se torna maior. O principal motivo é o happy hour com esse calor que fez em janeiro. 33, 34 graus, às 7 horas da noite estava 29 graus. Então a varanda nossa lota, o ambiente contribui para isso. Mas o horário de verão pode estar com os dias contados. Um estudo do governo federal mostrou queda na economia de energia por conta da mudança de hábito das pessoas. Hoje, o que mais conta é a temperatura, que aumenta a cada ano, incentivando a utilização por mais tempo do ar-condicionado. E este período já foi menor. O horário de verão começou atrasado e causou confusão. A data de início mudou 3 vezes. E as operadoras de celulares programaram uma atualização automática que confundiu as pessoas. Chegamos muito adiantado aqui, quase não tinha ninguém. Tudo louco que estava o celular. O carnaval no Rio de Janeiro promete levar 7 milhões de cariocas e turistas para as ruas. Apesar da previsão de chuva para este sábado, os foliões não se intimidaram e caíram na folia. A folia começou cedo. Na Gávea, zona sul do Rio, um dos blocos que animaram a manhã de sábado dos cariocas foi o divertido Desliga da Justiça, onde a maioria se veste como super-heróis. A banda de Ipanema, um dos blocos mais tradicionais e irreverentes, levou milhares de pessoas para as ruas da Zona Sul. Este ano, a homenagem é para o mestre Paulinho da Viola. Bom, eu não esperava que fosse tão homenageado assim, não é? Estou muito feliz e revendo amigos de muitos anos, não é? Em Laranjeiras, também na Zona Sul, a folia ficou por conta do bloco Imprensa que eu gamo, que usou o samba para protestar. A pauta hoje é democracia, é o lema do Imprensa que eu gamo. E os fins de semana serão de muita folia. A previsão é que 498 blocos desfilem pelas ruas do Rio de Janeiro até o fim do carnaval. Tem folia prevista até para depois do feriado. Mais de 80 pessoas ficaram presas depois que parte do prédio de uma universidade desabou em São Petersburgo, na Rússia.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que uma das paredes do edifício cai. Os bombeiros resgataram os estudantes e os professores. Ninguém ficou ferido. O prédio estava em reforma. O movimento conhecido como Coletes Amarelos protestou nas ruas de Paris pelo 14º sábado consecutivo. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia, que não divulgou o número de presos. Amanhã são esperados novos atos em todo o país. As eleições presidenciais da Nigéria foram adiadas para o próximo sábado. O comunicado foi feito horas antes da abertura da votação. A comissão eleitoral do país mais populoso da África alegou problemas de logística. 8 mineiros foram resgatados com vida no Zimbábue depois de passar 4 dias presos embaixo da terra. O acidente aconteceu após o rompimento de uma barragem. As autoridades procuram por desaparecidos. 20 corpos foram encontrados no local. Os Estados Unidos enviaram 180 toneladas de comida e medicamentos para a fronteira da Venezuela com a Colômbia. A carga vai se somar à primeira remessa de ajuda humanitária, que foi barrada por militares venezuelanos. Robôs e programas de computador devem substituir mais da metade das profissões nos próximos 7 anos, segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília. Olá, boa tarde. Uma recepção, no mínimo, inusitada. Qual o horário do café da manhã? O café da manhã vai das 6 às 10. Eu gosto mesmo é do pão de queijo. O cheirinho dele me deixa com água na boca. Achei super interessante. Eu acho que a gente está indo para o futuro, então a tendência é essa, né? Cada vez mais aparecer coisas diferentes e inovativas que ajudem também no trabalho das pessoas. Rebeca é programada para dar respostas simples, como horários, previsão do tempo, dicas de passeios e restaurantes, por exemplo. Mas quando a pergunta é mais complicada... Desculpe, não consigo te responder. É só procurar os meus amigos ali no balcão da recepção. Não substitui, na verdade ela ajuda os nossos funcionários. Robôs como a Rebeca mostram os avanços da tecnologia no mercado de trabalho. Com a inteligência artificial, cada vez mais as máquinas e programas conseguem executar tarefas complexas. Isso acaba se refletindo nas ofertas de emprego. Mais da metade das profissões podem ser substituídas por máquinas e programas de computador em menos de uma década, segundo um estudo da Universidade de Brasília. São cerca de 30 milhões de empregos com carteira assinada em todo o país. Recepcionista de hotel, cobrador de ônibus, são algumas das carreiras em risco. Luísa acabou de se formar em publicidade. Conseguiu um emprego numa companhia que cria plataformas de treinamento pela internet. Eu acho que a tecnologia ela é uma amiga, não uma inimiga. O diretor de marketing acredita que as profissões podem até acabar, mas os bons profissionais ficam. Por isso, é preciso estar sempre atualizado. A gente acredita que são automação de tarefas, não necessariamente de empregos inteiros. E por isso é importante a gente estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre ampliando conhecimento. A partir do mês que vem, uma nova carteira de identidade passará a ser emitida em todo o país. O documento terá mais informações do que o modelo atual e já pode ser solicitado em 11 estados. A terceira via da identidade da Pamela desta vez vai ser diferente, cheia de informação. Agora ficou bem melhor, né? Vários documentos não precisa estar carregando várias coisas junto. Além dos dados obrigatórios da versão atual, a nova carteira de identidade poderá ter, se solicitados, os números do PIS/PASEP, do Cartão Nacional de Saúde, do título de eleitor, da carteira de trabalho, da CNH, do certificado militar e até o nome social. O documento poderá conter um ícone indicando deficiência, tipo sanguíneo e, nas observações, dados sobre a saúde. Algumas questões de doença que sejam importantes, ou aspectos de saúde que sejam muito importantes para salvar sua vida, agora eles podem constar na carteira de identidade. Alguma alergia, algum medicamento, alguma questão
uma doença crônica. Para inserir as informações adicionais, é preciso levar os documentos originais ou laudo médico até o órgão de identificação. 11 estados já estão preparados para emitir o novo modelo válido a partir de 1º de março. O decreto que regulamenta as mudanças também prevê o documento em formato de cartão eletrônico. Mas nessa fase de adaptação, a identidade ainda será impressa em cédula de papel. A pessoa que pedir a nova identidade agora só vai receber o documento em março. Até lá, solicitações emergenciais vão ser impressas no modelo atual. Quem já tem identidade não precisa trocar pela nova. O documento é gratuito na primeira solicitação. O custo da segunda via varia de estado para estado. No Rio Grande do Sul é de R$ 68. Estando num só é bem mais prático. Então, para nós fica melhor. O temporal que atingiu a Grande São Paulo provocou alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvore. Pela manhã, o aeroporto de Congonhas ficou fechado por cerca de 15 minutos. De acordo com a Infraero, pelo menos 100 voos tiveram atraso e 18 foram cancelados. Em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, um deslizamento de terra destruiu um barraco. 18 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido. A chuva também provocou deslizamento no Jardim Ângela, zona sul da capital. Pelo menos 15 imóveis foram atingidos. 2 pessoas ficaram feridas após uma árvore cair em cima de 2 carros no bairro dos Jardins, região nobre de São Paulo. As quedas de árvores bloquearam o trânsito em outras vias da cidade. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, uma árvore atingiu parte de uma casa. A fiação elétrica e um carro também foram danificados. Ninguém ficou ferido. O temporal ainda destruiu o telhado de um posto de gasolina e de uma concessionária de veículos. Agora à tarde voltou a chover forte. Na zona leste da capital, o temporal causou alagamentos e motoristas ficaram ilhados. A água também invadiu residências. As instabilidades perdem força e o risco de chuva no sudeste diminui. O satélite mostra a variação de nebulosidade de norte ao sul do Brasil. Chove em forma de pancadas intercaladas com períodos de sol e elevação da temperatura. Na região central é grande o risco de temporais com trovoadas, descargas elétricas e até queda de granizo. No nordeste, especialmente no litoral do Ceará, chove forte. O tempo firme predomina somente nas áreas mais claras do mapa. Máxima de 23 em Curitiba, 26 em Brasília e de 35 em Salvador. Em Florianópolis, chuva rápida e isolada, máxima de 26 graus. Em Cuiabá também chove e a máxima fica em torno de 34. Em Maceió, a chuva é pontual, máxima de 32. Na capital paulista, a temperatura sobe e chove de forma rápida, máxima de 26 graus. No Pará, moradores que enfrentaram o vazamento de resíduos de uma refinaria de alumínio há um ano reclamam de doenças e da contaminação da água. A empresa diz que já tomou providências, mas o Ministério Público cobra indenizações. Aos 70 anos, dona Cesarina sofre com inchaço, dores e coceira pelo corpo e suspeita da causa de tudo isso. Eu durmo quando eu amanheço e já tô assim, tudo empolada já. Eu digo que dá água, né? Porque nós tomamos banho na água, né? A água vem do poço que abastece o bairro onde ela mora, em Barcarena, nordeste do Pará. Daiane reclama que a filha de 7 anos vive doente. Para mim isso não é normal que ela tem, só vive assim com febre, dor na barriga. Fernanda mostra exames que confirmam presença de alumínio e chumbo no sangue dos filhos dela. O menorzinho, esse tempo agora, foi bater para o hospital com ele, ele estava com vômito, muita febre, deu até convulsão. Os moradores afirmam que os casos de doença surgiram depois do vazamento de efluentes da Hidroalunorte há um ano, durante uma forte chuva. O Instituto Evandro Chagas comprovou que houve despejo de resíduos por canais clandestinos e a contaminação do meio externo com metais. A refinaria norueguesa, que é a maior produtora do mundo de alumina, matéria-prima do alumínio, foi multada.
e reduziu a produção pela metade. Nós estamos agora no depósito 1. Ele é o único que está sendo utilizado pela refinaria porque o DRS-2 está embargado pela Justiça. Nós estamos a mais ou menos uns 8 metros de altura do solo e não é o ponto mais alto. Atualmente, o DRS-1 acumula 40 milhões de metros cúbicos de resíduos. A empresa questiona o laudo do Instituto Evandro Chagas e diz que a água desviada não oferecia perigo. A gente tinha uma água limpa e uma água que precisava ser tratada. Então essa água limpa ela foi desviada e a água que precisava ser tratada ela continuou sendo tratada, transferindo total segurança. Ele também diz que a capacidade de tratamento de efluentes foi ampliada com a construção de mais uma estação e de uma bacia. A empresa também faz o monitoramento do rio que banha a cidade. Através de uma ação humanitária, começamos a providenciar água e assistência para essas pessoas, assistência médica, água e tudo mais. O Ministério Público rebate os argumentos da refinaria. Houve sim um dano ambiental sob o ponto de vista civil, ou quiçá mesmo até sob o ponto de vista penal, que também está avançando a investigação penal. Estamos cobrando já a realização, finalizando as últimas providências para a contratação das empresas que vão fazer os estudos para que a empresa comece a pagar as indenizações pelos impactos todos. Uma audiência pública marcou 1 ano do caso. Moradores que recebem um auxílio alimentação de R$ 670, pago pela Hidroalunorte, dizem que a ajuda é insuficiente. A situação das famílias hoje é um pouco complicada, principalmente as do polo industrial, porque nós recebemos a poluição tanto pelo ar, pelo solo e pela água. A vida que Ângela levava há 1 ano parece que não vai voltar. O que existe muito aqui só é doença que está existindo aqui na nossa comunidade. Não temos nada de melhoria aqui para o povo, né? E atenção, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou há pouco que está retirando 170 pessoas da cidade de Nova Lima. A ação preventiva é por causa de uma auditoria que atestou instabilidade em 2 barragens da mina Mar Azul, que são do mesmo modelo das de Mariana e de Brumadinho. A construtora brasileira Odebrecht fechou um acordo de colaboração com a Justiça do Peru. Promotores da Lava Jato peruana se reuniram com representantes da empresa ontem em São Paulo. A Odebrecht se comprometeu a pagar uma multa equivalente a 670 milhões de reais, além de juros, pelos prejuízos causados ao país vizinho. O valor deve ser depositado ao longo dos próximos 15 anos. Um protesto que pedia a saída do primeiro-ministro da Albânia terminou em violência. Os manifestantes tentaram invadir a sede do governo e houve confronto com a polícia. 6 pessoas ficaram feridas. A organização do Oscar mudou de ideia e decidiu transmitir 4 categorias técnicas na televisão. A academia pretendia reduzir o tempo da cerimônia e ia deixar de exibir os prêmios de direção de fotografia, edição, curta-metragem e maquiagem. O anúncio gerou protestos de diversos artistas. Morreu hoje aos 77 anos o ator suíço Bruno Ganz. O artista sofria de câncer no intestino. Com mais de 50 anos de carreira no cinema, um de seus principais papéis foi o ditador Adolf Hitler, no filme A Queda. 4 milhões de brasileiras nunca foram ao ginecologista. É o que revela uma pesquisa inédita do Datafolha em parceria com a Federação dos Médicos. Com que frequência você vai ao ginecologista? 6 meses. Perguntas como essa foram feitas a mulheres com mais de 16 anos em 129 cidades do país. A conclusão é de que 20% das brasileiras não cuidam adequadamente da saúde sexual e reprodutiva. 5,5 milhões de mulheres não vão ao ginecologista há 4 anos. 4 milhões nunca foram. Para os médicos, é preocupante. Sem as consultas preventivas, doenças são diagnosticadas tardiamente, tratamentos ficam mais caros e a chance de cura menor. Isso acontece porque a maioria sente-se saudável, não considera necessário ou porque não tem acesso ao serviço de saúde. Marcela tinha 18 anos quando fez a primeira consulta. Em janeiro, ela foi ao posto marcar a próxima. Marquei para maio. Era a data disponível que eles tinham. Em média, a primeira visita ao ginecologista é aos 20 anos, como a Marilene fez. Era tarde, acho que a gente tem que ir mais cedo, né? O hábito de ir ao especialista aumenta conforme a escolaridade e a renda.
E não só isso. 54% das gestações no Brasil são não planejadas e elas acontecem principalmente entre mulheres com mais dificuldade para criar os filhos. As que têm menor nível de escolaridade, pertencem às classes D e E, são as que mais engravidam. Eu acho que está faltando educação contraceptiva, né? E essa falta se faz notar muito mais nessas populações que são as mais vulneráveis, né? Que são as mais pobres. Nós temos que ter ações educativas que começam na escola, né? Na escola primária, né? Que permeia toda a escola secundária. A pesquisa revelou ainda que 70% das entrevistadas consideram que a decisão de interromper a gravidez é uma questão pessoal. No Brasil, tirando os casos de estupro, anencefalia e risco de vida da mulher, o aborto é crime. O Conselho Federal de Odontologia autorizou os cirurgiões dentistas a usarem a toxina botulínica, o popular Botox, para fins estéticos. As associações médicas são contra. É só a gente se olhar com atenção no espelho que já começa a reparar em uma coisinha aqui, outra ali. Thalita é uma dessas pessoas. Tiraria um pouco da papada, eu melhoraria aqui a bolsa embaixo do olho. Para isso, procurou uma dentista. É a profissional de odontologia que vai realizar o trabalho. A gente pode aplicar toxina botulínica para fazer o lift de sobrancelha. Olha no espelhinho para você ver o resultado. Você levanta o olhar, você perde um pouquinho o olhar de cansada. Agora, não só a estética do sorriso é responsabilidade dos dentistas. O Conselho Federal de Odontologia reconheceu, por meio de uma resolução, a harmonização orofacial também como especialidade desses profissionais. Ou seja, agora eles estão autorizados a mexer em todo o rosto e pescoço dos pacientes por meio de procedimentos não cirúrgicos. Como a aplicação da toxina botulínica para reduzir as rugas e linhas de expressão, a bichectomia, que afina o rosto, tirando parte da gordura da bochecha, e o uso do ácido hialurônico para preenchimentos. Inclusive, pode até levantar a ponta do nariz em alguns casos. É muito importante um correto diagnóstico de cada paciente, porque existem situações, se a gente já está com uma perda, uma flacidez, né, avançada, uma perda de hidratação avançada, essas técnicas não vão substituir uma cirurgia plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é contra e defende que só os médicos têm formação para realizar esse tipo de técnica. Esta área que a odontologia está buscando ampliar a atuação dela é uma área de concentração da cirurgia plástica e da dermatologia. Numa eventual complicação, isso vai para o médico. O dentista não pode internar no hospital e tratar uma necrose, ele não pode internar no hospital e tratar uma embolia. Já para o Conselho Federal de Odontologia, a resolução traz benefícios para o dentista e para a população. Um dos objetivos também é informar o que o cirurgião dentista precisa ter de formação, de cursos, para que ele possa se intitular especialista nesta área. Então, também para informar a classe odontológica e a população de quem é o especialista em harmonização orofacial. 3 anos depois do surto de Zika em Pernambuco, as mães que tiveram bebês com microcefalia lutam para viver com poucos recursos. O acesso às terapias e um atendimento adequado vai diminuindo e o preconceito só aumenta. Nem toda lágrima é de dor. De alegria, de superação. É só isso que eu tenho para dizer. Hilda é mãe de Matheus, que nasceu com microcefalia. Nossa equipe conheceu o menino em 2016, quando ele ainda era bebê. Lá se vão 3 anos de aprendizado para mãe e filho. Tudo é em função dele, né? E acaba que a gente, vamos dizer assim, a gente volta a ser criança no mundo de Matheus. Ele luta pela vida, a mãe luta por ele. Hilda largou o emprego para se dedicar ao filho. Hoje depende do benefício dado pelo governo às famílias que têm crianças com microcefalia. O valor é de um salário mínimo, R$ 998 por mês. O Matheus precisa de alimentação, de remédio. Eu moro de aluguel, meu esposo está desempregado. Não é o suficiente para a gente viver. Eu falo, a gente não vive, a gente sobrevive com esse dinheiro. Ainda tem uma outra barreira difícil de ultrapassar, o preconceito. Perguntar, essa criança é filho da Zika, filho do mosquito, até um absurdo desse a gente é obrigada a ouvir.
Essas mulheres também já ouviram de tudo. Elas fazem parte da União de Mães de Anjos, fundada em dezembro de 2015. Hoje, 450 mulheres juntas correm atrás dos direitos e de assistência para os filhos. Muitas vezes o medicamento ela recebe pela farmácia do estado, mas a grande maioria está em falta há meses, então ela tem que gastar. Cada ano que passa, esses atendimentos, a assistência que a gente tem vai diminuindo. A gente tinha terapia 3 vezes por semana, hoje a gente tem um dia. A Secretaria Estadual de Saúde diz que na época da epidemia, apenas 2 hospitais de referência em Pernambuco atendiam bebês com a síndrome congênita do Zika. Atualmente são 34 unidades, entre hospitais e ambulatórios, em todo o estado. Um núcleo de apoio às famílias também foi criado. Na época, um bebê às vezes tinha que caminhar 700 quilômetros de distância. Então hoje, aproximadamente, o serviço fica até 50 quilômetros de distância. Não tão quanto a gente queria, mas o mais perto que a gente pôde. Pode ser destino ou não, mesmo com tanta dificuldade, tem mulheres que escolhem ser mães de coração. Miriam decidiu adotar a Maria Eduarda, que nasceu com microcefalia. Não só porque a menina precisava dela não, mas porque Miriam percebeu que os dias poderiam ser melhores ao lado da filha que a vida lhe deu. Antes mesmo de nascer, a mãe biológica, que é cunhada de Miriam, já havia entregado a menina para adoção. A família que iria ficar com ela abriu mão da bebê. Aí eu liguei, ela fez, vou buscar. Eu falei assim, não, peraí que aconteceu um problema. Ela o quê? Ela nasceu com microcefalia. Ela fez, não quero não. Miriam ainda tentou convencer os pais adotivos. Aí eu disse, mas rapaz, Deus mandou uma criança especial, né? Todos que recebem, né? Mas eu não estou preparada. Eu disse, tá certo. Desliguei o celular, eu olhei para a Duda e disse, não, Deus mandou Duda para mim. Nossa equipe estava lá naquela época e foi testemunha desse desejo dela de ficar com a menina. Duda vai ensinar tudo. Duda vai ensinar o que é a vida, né? Às vezes a gente reclamar de tanta coisa, hoje a gente só tem o que agradecer. Duda também. Ela sabe que não está sozinha e mesmo de olhos fechados pode enxergar de longe o amor dessa mãe. E não me arrependo, se viesse outra Duda eu queria. Seu coração é gigante, né, Miriam? Ah, é muito amor, a gente não vive mais sem Duda, não. Boa noite. Boa noite.